Aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, que só entram nos palácios para varrer o chão. Senhor, justiça para quem serve a realeza e não tem lugar à mesa, cata restos para comer como se fosse um cão. Justiça contra tanto mal que é feito, contra tanto preconceito, tanta falta de Jesus no coração. Justiça contra ódio, contra tanta indiferença, com a dor de um irmão. Vem, Senhor, a última esperança de quem sofre é o... Vem, Senhor, julga nossa causa. Muito bem, glória a Deus, a paz do Senhor para você, meu amado irmão. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo este vídeo. Eu sou seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa, Marquinhos Costa, e nós queremos, com esse fundo musical aí que você pode acompanhar, né? Nós queremos te saudar, queremos desejar a você uma ótima comunicação. Nós estamos aqui para fazer a comunicação que liberta. Nós sempre fizemos, por um período, fizemos um programa em rádios, né? Rádios comunitárias, né? As chamadas rádios comunitárias, onde nós tratávamos de fé e de política diante dos abusos que nós passamos a observar, principalmente no meio do povo cristão, da comunidade cristã. A partir dos anos 90, nós passamos a observar uma transformação, ou seja, uma mudança, uma modificação em algo que não devia ser modificado. Você sabe que tem coisas que são marcos, né? Que são alicerces, né? São sustentáculos, são bases fundamentais que não devem ser mudadas na humanidade. E, infelizmente, nós temos observado essa situação. Existe o ser humano, ele tem falado, tem cometido esse erro. Outro dia eu estava ouvindo alguém falando sobre a teoria da evolução, né? E é lamentável quando a gente ouve alguém asseverar e defender a teoria da evolução. É claro que nós podemos ver evolução em alguns aspectos da humanidade, mas se tratando do homem, né? A teoria não passou de uma teoria, né? A teoria não passou de uma teoria, e uma teoria não é conclusiva. Para a teoria ser colocada em prática, ela precisa deixar de ser teoria. Então, a ciência, né, os estudiosos se debruçam, né? Nós sabemos que no passado os filósofos existia N, né, ou diversas interrogações em que foi necessário que se sentassem para observar. Então, o trabalho dos filósofos, né, na Grécia Antiga, né, os filósofos antigos, filósofos modernos, nós temos os antigos, os modernos, os socráticos, os pré-socráticos, né? E então nós conhecemos muito bem essa questão, essa transformação, né? A queda da mitologia grega, né? E o que era a mitologia? A mitologia era o quê? Eram respostas, né? Era determinações que se tinha
dos dominadores daquele tempo, que determinavam o que era aquilo, né? E o que eles respondiam, o que eles diziam, o que eram certas coisas, né? Certos acontecimentos no mundo, ou no universo, aos poucos foi se descobrindo através daqueles que tinha diversas dúvidas, né? Então os filósofos são esses homens, né? Que tinham diversas dúvidas e passaram a observar a natureza. Então, se nós formos pessoas bem observadoras, nós podemos ver coisas que muitas vezes, né? O cientista, por exemplo, vê coisas que os olhos, a nossa visão limitada não vê. Então, a olho nu não dá para ver. É como você olhar para os céus e você não consegue ver muita coisa olhando para cima, né? Mas se você pega um aparelho, né? Especial para aquele fim, né? Você consegue ver muitas coisas no espaço, né? Ver constelações, ver galáxias até, né? E tem pessoas que observam, né, o espaço. Mas, iniciando falando, né, dessas coisas, né? E como o programa, ou como esse vídeo tem a finalidade de transmitir para você uma comunicação que liberta. E para falar de liberdade, nós temos que falar de liberdade em alto nível, né? Não é qualquer, né, liberdade, né? Não tem um termo que eu podia falar, não é meia boca, liberdade meia boca, porque se fala de liberdade por aí afora e se fala de liberdade meia boca. Então, eu estou aqui para falar de um libertador, né? Deus usou num certo período da história do povo hebreu, do povo dele, do povo de Israel, usou libertadores. Uma situação que o povo viveu de vício, né? De obstinação, um povo rebelde, um povo obstinado à desobediência. Mas daí às vezes eu fico pensando, por que Deus nos mostra tudo isso, né? Deus não esconde. Deus, o que ele quis revelar, ele revelou, né? E a Bíblia fala que Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos santos, os seus profetas. Mas tem coisas que estão encobertas, né? Como eu falei no outro vídeo que fiz, se eu não estou enganado, foi numa live, que Deuteronômio 29:29. Vamos ver? Vamos iniciar lendo. Na verdade, a base deste vídeo, dessa conversa com você, não é esse texto, né? Eu quero falar com você sobre liberdade e falar do libertador em si, um texto onde o próprio o profeta fala e se cumpre isso nos evangelhos, né? Quando ele enviado, né, de Deus, porque Isaías é considerado o evangelho do Novo Testamento, né? Ele anuncia a vinda do Messias, né? O profeta messiânico, o profeta Isaías se chama o profeta maior, né? E é um profeta messiânico. Vamos ver o que fala Deuteronômio 29:29. Olha o que fala esse livro de Deuteronômio, que dizem que é repetição, né? Esse nome significa repetição, né? É uma repetição da lei, se eu não estou enganado. Eu posso enganar, me equivocar aqui. 29 fala: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então está em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas é para Deus, nosso Deus, porém as reveladas, as que Deus quer revelar, para nós, para os homens e para os nossos filhos, para cumprirmos, nós tomamos conhecimento para nós obedecermos. Cumprir é obedecer, é ser obediente. E não é fácil, né? O povo de Deus
deu o povo de Israel deu muitos maus exemplos sobre a desobediência, né? Mas vamos orar a Deus para que Deus nos conduza nesta palavra de aproximadamente 60 minutos. Vou ver se eu me esforço. Se esgotar os assuntos, eu termino antes. Mas bom seria que se fosse um vídeo curto para que você não ficasse cansado, né? Apesar que a palavra de Deus ela é maravilhosa e dependendo da boca, né? Dependendo do instrumento de Deus, fica até melhor, né? Quando esse instrumento de Deus é usado por Deus e se aplica, né? Em sabedoria, a sabedoria de Deus, para transmitir esta palavra que é a profecia divina. Justo e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Nós temos te pedido, Senhor, para sermos instrumento na tua mão, nesse tempo, Senhor, tempo difícil, tempo em que a tua palavra nós temos visto, Senhor, a tua palavra se cumprir. Olha, Senhor, eu te peço agora pelas pessoas que irão assistir este vídeo, meu Deus, que o que nós falarmos aqui seja para a tua glória, para a tua honra, né, para que o teu nome seja glorificado, não seja para o meu engrandecimento, que eu diminua e que tu, Senhor, seja glorificado pelos teus filhos, teus santos, a tua igreja, aqueles, Senhor, que têm o mesmo espírito que tu me concedeste, os teus santos, os remanescentes, porque, infelizmente, nesses últimos dias, nós temos visto, Senhor, o campo minado. Meu Deus, nós temos visto muita gente no nosso meio, meu Deus, causando escândalos, diversos escândalos, meu Deus, e isso tem prejudicado, meu Deus, a tua obra aqui na face da terra. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos. Muito bem. E aí eu vou colocar de novo, não está esse fundo aqui, né, falando sobre justiça. Por que justiça? Porque todo tempo eu comecei a fazer o programa Boas Novas de Verdade, a comunicação que liberta, e esse que vos fala como um protestante no ar, né? Por conta de observarmos injustiças, principalmente no meio do povo de Deus. Isso não é segredo. Isso nós, folheando e lendo a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, nós observamos esse fato. E o pior é que a história se repete, né? Aconteceu isso no meio do povo de Israel, e acontece hoje na igreja. E nós sabemos que Israel não cumpriu a vontade de Deus na sua totalidade. Israel falhou. Nós já ouvimos isso de teólogos, não sou eu, né? Não sou eu que digo. Eu sou uma pessoa que fiz um curso de teologia aproximadamente 5 anos aqui em Paulínia, no Instituto Bíblico Paulínia, que tem o seu responsável, né, como um reitor, o teólogo responsável é o irmão Sebastião Otávio, o meu pastor, um dos pastores nossos aqui em Paulínia, o pastor da igreja é o pastor Edivaldo Bueno, é o homem de Deus em que nós estamos aqui, com muita humildade, como cooperador, né? Cooperador, eu me coloco nessa posição para cooperar de forma voluntária, não que eu fui designado, nomeado, adianto isso para você, né? Não fui nomeado nem cooperador, sou um dos mais humildes na casa do Senhor. Estou há pouco tempo em Paulínia, aproximadamente 10 anos, menos do que isso na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Paulínia, igreja local, e eu não vejo nenhum problema nisso, né? Porque nós vemos na Bíblia homens, né, que atuaram no anonimato, né? Homens que fizeram a obra de Deus, se esforçaram em fazer a obra de Deus de forma legítima, sem ser nomeado por alguém, né? Nós encontramos o apóstolo Paulo que teve, né, um encontro com Cristo maravilhoso,
quando perseguia a igreja de Deus, quando estava com cartas para encerrar em cárcere e até matar cristãos, e o Senhor se apresentou para ele pessoalmente, e foi o que vocês já conhecem. Aquele encontro extraordinário, que até alguns discípulos duvidaram da sua conversão, né? Convenção, é palavra parecida, né? Conversão e convenção, né? Convenção é um evento, né? E conversão é meia volta, mudar de direção, radicalmente. Meia volta vou ver quando fala nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro. Então, a conversão é algo tão importante que se um comandante de um pelotão, de uma companhia, de um batalhão estiver comandando a sua tropa em ordinário marche ou acelerado, e ele não tiver habilidade para dar comando, então a sua tropa, estando a beirar o precipício, o abismo, se ele não der o comando com precisão, com dinâmica, ser dinâmico, ser autêntico, ser preciso, ser operacional, então a tropa pode cair no abismo. Meia volta, vou ver! Meia volta, vou ver! Na hora certa para a tropa ouvir o comando e fazer a conversão radical, mudando de direção radical. Não é esquerda, vou ver. É meia volta. Então tá direto indo para o abismo. Pensa naquela manada de porco, né? Naqueles porcos que se precipitaram dentro do abismo lá, quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, e que eles se precipitaram no abismo. Eles pediram, os demônios pediram para Jesus, para não ser lançado no inferno, pediu para lançar nos porcos. E Jesus lançou, e eles se precipitaram no abismo ou no mar, algo assim. Sei que foi um prejuízo imenso para aquela cidade, para aquela região. Então, falando disso, dessa questão da palavra de Deus. Mas aonde o irmão Marcos Jupato quer chegar. Então, nós vamos colocar mais uma vez aqui o meu fundo musical aqui. Não está... não sei, o CD aqui, ele é muito antigo, né? Então, imagina que eu fazia o programa nos anos 2000, e nós agora estamos em 2024. Imagina, 22 anos, né? Eu tenho guardado esse CD aqui. Escuta aí. Para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, que só entram nos palácios para varrer o chão. Senhor, justiça para quem serve a realeza e não tem lugar à mesa, cata restos para comer como se fosse um cão. Justiça contra tanto mal que é feito, contra tanto preconceito, tanta falta de Jesus no coração. Justiça contra o ódio e violência, contra tanta indiferença, com a dor de um irmão. Vem, Senhor, Maranata, a última esperança de quem sofre é o teu amor. Vem, Senhor, é o teu amor. Vem, Senhor, Vem, Senhor, julga nossa causa e acaba com esta dor. Vem, Senhor, teu povo te suplica,
não aguenta mais. Vem, Senhor, usa a tua espada e traz a nossa paz. Glória a Deus. Infelizmente, eu sei de cor o louvor. Gosto muito deste louvor que fala de justiça. E se nós observarmos, não sei se você, cristão, observou, o pouco que você leu a Bíblia, você vai encontrar falando de justiça. Justiça de Deus, falando de justiça das injustiças causadas pelo próprio povo de Deus contra os próprios irmãos. Então, é contraditório isso, nós sermos beneficiários da justiça de Deus e sermos um povo que cometemos injustiças. Ou seja, a nossa justiça, ela se alinha com a justiça que é trapo de imundícia, a justiça humana e a justiça de Deus. Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus falou, o apóstolo Paulo disse que nós devemos ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, ou ser dos imitadores de Deus como eu sou de Cristo. Então, nós cristãos precisamos parecer com o nosso Pai. Se nós somos de fato filhos de Deus, precisamos parecer com o nosso Pai. Você vai me ver aqui enfatizar melhor, muitas vezes, Às vezes as pessoas confundem, algumas pessoas confundem a gente falar, levantar a voz, às vezes com ignorância, com brutalidade, mas o Espírito Santo de Deus nos dá ousadia. Não é para ofender as pessoas, não é para maltratar as pessoas, E tem pessoas que às vezes se acham maltratado quando você levanta a voz, quando você enfatiza alguma coisa, ou você se aborrece em ver pessoas. Hoje mesmo eu estava ouvindo o reverendo Hafner, que tem um canal no YouTube, ele falando, lamentando das pessoas que não têm conhecimento e às vezes defende o indefensável. Não tem conhecimento principalmente da palavra de Deus. Isso é gravíssimo dentro do povo de Deus, ter pessoas que defendem um infrator, alguém graduado dentro da igreja, que deveria estar dando bons exemplos, e o que acontece? Não estão dando bons exemplos, estão causando escândalos. E os escândalos, falei noutra live, que Jesus disse que é impossível não haver escândalo. E Jesus já falou, o próprio Cristo falou, o Deus conosco falou, que é impossível não haver escândalo. Mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Ai daqueles que fizeram desses pequeninos tropeçar. E num outro vídeo que eu estava fazendo, alguém chegou para mim com a expressão vamos dizer assim, agressiva ou crítica, com relação a nós falarmos, a nós falar muito, Então eu gostaria de falar sobre isso, porque na verdade eu sempre procuro me avaliar, eu sempre falo da crítica e da autocrítica. Eu sou um crítico, eu procuro exercer a crítica, e sempre eu, como um crítico, eu preciso fazer a autocrítica da minha pessoa, Infelizmente tem pessoas que são tão, falando de justiça e de injustiça, tem pessoas que são tão injustas que ela sabe ver o defeito dos outros, mas não vê o seu. É aquela passagem que Jesus fala, daquele que vê o pecado, o argueiro no olho do irmão, mas não vê a trave, fariseu, é farisaísmo isso. Mas não consegue ver a trave, ô fariseu, ô hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Tu és um pecador. É a mesma coisa de nós hoje, A nossa situação no passado, na ignorância, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecado. A Bíblia fala que o homem, o ímpio, Deus não ouve, é bíblico. Quando nós dizemos isso, é claro, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não querem nem saber da palavra de Deus, não vai aceitar isso, Mas a gente encontra Jesus, o próprio Jesus dizendo, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus,
Então, falando dessa questão de falar muito, então tem pessoas que falam quase nada, tem pessoas que não têm boca para nada, e às vezes eu até admiro as pessoas que são, assim, aparentemente a gente vê, as pessoas são tão calmas, as pessoas não, mas às vezes o não falar, a Bíblia fala que a pessoa que nós devemos, Tiago fala, se eu não me engano, Tiago fala que a gente deve estar pronto mais para ouvir do que para falar. Fala que é virtude a pessoa que ouve mais do que... Porque quem fala se arrisca. Quem fala muito corre o risco de cometer erros, né? E quando Tiago fala da questão da língua, do domínio da língua, né? Para nós termos cuidado de falar, ele não está proibindo falar. Ele está nos observando, nos chamando a atenção para que nós tomemos cuidado com o que nós falamos, porque nós vamos dar conta do que falamos, né? Não é proibir falar. Então, é possível que nas igrejas estejam ensinando isso, levando o povo a não falar. Então, você precisa observar se isso não é uma arma, favorável àqueles que são responsáveis, que Deus colocou como responsável pela sua igreja, para que não haja cobrança dos que são liderados. Por exemplo, a ovelha é um animal, já foi comprovado que é um animal indefeso, precisa de ter pastor, precisa de ter orientador. Mas a ovelha literalmente é uma coisa. O animal ovelha é tanto que nós encontramos mulheres na Bíblia como pastora, mas na Bíblia, mas literalmente na vida prática, não se admite. A Bíblia não instituiu a vocação para a mulher ser pastora. Então nós encontramos na Bíblia, literalmente, a função de pastor, de cuidar de ovelha, desse animal indefeso, encontramos mulheres, né? Podemos encontrar mulher. Então, e muitas vezes se faz essa ligação entre nós com as ovelhas indefesas, com as ovelhas mudas, né? Que o lobo possivelmente tragará, devorará uma ovelha, porque ela é um animal que não tem como se defender de um lobo. Então precisa ter um pastor, alguém vigilante, alguém que está disposto a dar de tudo para defender o rebanho. Não é uma ovelha só não, é um rebanho. Então você vai encontrar muitas vezes, eu tenho observado isso, pessoas usando desse artifício para dizer que nós temos que ficar calado, assim como Jesus ficou calado, até a morte de cruz. Agora eu te pergunto, se Jesus abrisse a boca, reivindicasse seu direito como Deus, o que seria de nós? Não foi isso que Satanás lá? Você veja que a minha voz já mudou, né? Percebe por quê? Então, o Espírito de Deus nos dá ousadia. A palavra de Deus é poder. Então eu não posso falar a palavra de Deus sem expressar, igual cantar um louvor, né? Tem pessoas que se preocupam muito com a técnica, os músicos se preocupam muito com a técnica, e muitas vezes a gente não vê o músico preocupado tanto com o jejum, a oração, né? A leitura da palavra de Deus. Não é isso, a gente não vê isso muito. A gente não, será que a gente... Claro que tem, toda regra há exceção, mas geralmente a gente vê na questão da música, e a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É claro que, no geral, isso é no geral. Não é só na música. Você vai ver um músico no mundo, os ensaios, a preparação deles, inclusive os músicos mesmo tecem esses comentários, né? Mas aí a pessoa se preocupa muito com a técnica, que é muito importante, né? Tocar direitinho, afinado, harmonia, tem muito a ver com a música, né? Mas esquece da unção. A pessoa quer colocar alguém que não tem unção, não tem dom, para cantar um louvor. A gente vê muito isso, né? Às vezes é porque a pessoa tem nome, tem título, tem isso na igreja. Ou não tem? Tem seres humanos ali. Então não adianta a gente fechar os olhos e achar que não tem. Tem carnalidade dentro da igreja? Claro que tem. Na igreja tem crentes fiéis, autênticos, e tem falsos. Tem falsos irmãos, tem falsos pastores, tem falsos ensinadores,
Essa é a realidade. Então, a gente vai falar aqui, eu não estou aqui falando contra a igreja. Alguém pode até dizer, não está contra a igreja. Não é contra a igreja. Agora, se eu estou dentro da igreja e ignoro isso, Jesus falou que o joio foi inserido no meio do trigo, na lavoura lá, e que cresce os dois juntos. Olha, poxa, dentro da casa de Deus, o povo de Deus tem benefício. Você acha que o joio não quer ter benefício junto? Será que, vamos ver como planta, né? Como um vegetal, está na mesma terra. Agora você vai lá, aduba, faz a forração, aduba no plantio, né? A terra, prepara a terra, faz a forração, faz a proteção, rega. Aí tá lá, você planta trigo, aí num vacilo tem joio no meio. Pronto, como é que tem joio se eu plantei trigo? Eu plantei trigo. Você vai plantar uma alface, de repente começa a nascer outras ervas, que está dentro da terra, a semente, ou talvez um bicho traz, um pássaro traz, nasce outras coisas. Mas você precisa fazer o quê? Você tem que ralear, você tem que tirar as ervas daninhas, né? Você tem que tirar, porque vai tirar a seiva, vai tirar o nutriente, uma coisa que você não plantou, que você não vai ser útil para você, vai tirar o poder do alimento da planta que você quer cultivar, que você quer para o seu benefício. Então, um cristão que está dentro da casa de Deus e ainda não se tocou disso, ele está dormindo de touca, como diz no mundo. Ele está na maionese. Então a fala. Então, tem as pessoas que Deus chamou para falar. E ninguém melhor do que a pessoa que tem o dom para saber. E a partir do momento que descobriu que tem esse dom, tem que se aplicar a esse dom, se dedicar, como diz a Bíblia. Né? Quem ensina é que se aplica ao ensino. Quem exorta, né? E está na Bíblia isso. Né? Então, se eu descobrir, né? Eu comecei, né? Me permita falar né? Eu tenho que me revelar para você, eu tenho que ser transparente, né? Eu tenho que ser transparente. E tem gente que não quer ser transparente. Tem gente que esconde coisa a 7 palmos, sei lá. Então, como um cristão, o cristão tem que ser transparente. Né? Então, Deus chamou algumas pessoas para falar. Será que tem pessoas na igreja que vai ser só salvo? Mas quem não foi chamado para falar, pode jejuar. Quem não foi chamado para falar, pode orar. Quem não foi chamado para falar, pode contribuir. Né? Então tem trabalho. Trabalho pronto para você, cristão. Tem trabalho para todo mundo na igreja. Tem trabalho para todos. Agora, a casa de Deus não é lugar de preguiçoso. A palavra de Deus vai ter com a formiga preguiçoso. A casa de Deus não é lugar de parasitas, de gente que vive do suor, do sangue dos outros. A Bíblia combate isso. A palavra de Deus, ela é poderosa, né? Oh, glória a Deus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que estar em mim, tem que estar dentro de mim. Não basta ter o Espírito Santo. É importante ter o Espírito Santo. Para eu ter o Espírito. Por que Deus deu o Espírito Santo à igreja? Deu o Espírito Santo à igreja para a igreja ser orientada, para a igreja ser iluminada a entender a palavra de Deus. É o ajudador, é o paracleto, é o consolador. Então, todo cristão autêntico tem que ter o Espírito Santo. Se eu errei, pastor, se eu errei, doutor em Bíblia, doutor em oratória, doutor em teologia sistemática, doutor em tantas, né? Tem muitos doutores. Mas adianta ter doutor e não ter o Espírito Santo? Adianta ter o diploma nas melhores universidades? Adianta para a sociedade mundana que jaz no maligno, né? E muitas vezes na igreja eu estou agindo igual o mundo. O mundo é legalista, né? Você não tem diploma, né? Você não tem diploma, então você não é nada, né? E se você não der o dízimo então para alguns, aí é que você é nada mais, né? A gente está ouvindo aí alguns usar o púlpito, lugar sagrado, santo, para dizer isso, né?
Então, se eu não sirvo para nada, então por que é que Deus mandou o seu filho unigênito se eu não sou nada? Olha só, se eu estou pelo menos dentro da igreja. Então está faltando alguma coisa. Se eu estou dentro da igreja e se eu estou desviando do caminho, da doutrina, dos fundamentos, então cabe ao pastor me convencer. Primeiro o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, tem alguma coisa acontecendo errado para alguém começar a não querer seguir o pastor. Será que é pastor mesmo? A Bíblia fala que o pastor, a ovelha conhece a voz do pastor. Então, se tem muitas ovelhas hoje rebeldes, se desviando, então é preciso observar, é a ovelha ou é o pastor? Será que o pastor é pastor mesmo ou é um mercenário? Será que o pastor está entrando pela porta mesmo? Entrou pela porta mesmo? Ou está dando a volta, né? Então tem tudo isso. Então, por que é que... Hoje eu sei por que é que se combateu tanto a filosofia no meio cristão. A filosofia. E a gente chega à conclusão, a gente amadurece e a gente passa a entender o que é filosofia. Não é simplesmente dizer que é do diabo. É como dizia no passado, que a política era do diabo. Jesus me chamou e eu passei a ouvir isso dentro das igrejas. Eu me converti cristão em 79 e frequentava a Assembleia de Deus. A igreja em Fundão, igreja renovada, Batista Renovada, pastor Valdivino Shoa, de saudosa memória, eu frequentava a igreja Assembleia de Deus de Fundão. E fui batizado com o Espírito Santo na igreja Assembleia de Deus em Fundão e não na minha igreja de origem. Percebe? Então, e o tempo passa, o tempo voa, misericórdia. E já estão uns 36, 37 minutos e eu não cheguei aonde... E eu falo muito mesmo, né? Eu sei, eu reconheço isso. Quando eu era criança, eu já ouvi a minha mãe falar que eu tomei água de janeiro e que eu falava demais. Olha, como criança. Imagina uma criança que fala... Sabe essas crianças falantes? Então, e chegou um tempo que eu queria ser cantor, porque queria ser cantor, né? Ia dormir e sonhava e acordava dizendo, mãe, eu quero ser cantor, né? Então, gosto de cantar louvores a Deus. O meu negócio era o mundo, era cantar, fazer paródia. Até hoje eu tenho paródia, invenção, né? Pegar uma música e fazer outra letra em cima da harmonia, do ritmo. Tenho isso aí. Quer dizer, até hoje não sou cantor profissional, não me considero. E muitas vezes a gente é humilhado, né? Porque é isso que acontece. No meio, as pessoas nos acham nada, graças a Deus, que grande é o Senhor, né? Nos humilha, principalmente ficando velho, como eu estou ficando velho. Tem pessoas que não ouvem conselho de velho, não respeitam os idosos, não vê a trajetória, não procura ver, né? Então, e isso dentro da igreja. Agora, se dentro da igreja acontece isso, imagina fora. Percebe? Então, mas eu quero ir para Isaías, né? Falando da fala aqui, de falar muito, né? É importante ouvir. Agora, se eu falo muito e não ouço, então isso é um grande defeito, né? Quer dizer, às vezes a pessoa quer falar, recebe ordem de Deus, sente de Deus a mensagem, lê a Bíblia, tem uma mensagem e o dever é de falar, como fala Ezequiel, né? Ezequiel não manda falar? Será que Deus mandou só o profeta falar? Ou isso é para todos os cristãos? Vamos lá ver Ezequiel, o que fala Ezequiel no capítulo. Essa é a questão, é que tem pessoas espirrando, liso pra caramba, e não toma isso para si. Ezequiel fala... o Atalaia, Ezequiel 3:16. Olha o que fala esses versículos. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e enviarás da minha parte. Tem que ser da parte de Deus. Então a palavra de Deus é a profecia. Não existe mais profeta, né? Existe anjo. O pastor é o anjo, é o pregador,
É o mensageiro, o pastor é o mensageiro. A partir do momento que ele está pregando a palavra de Deus, ele está pregando a profecia. Aquilo que Deus já determinou que vai fazer, né? Mas ele é o mensageiro. Ele é o mensageiro pregando a profecia. Aí alguém pode atribuir ele como profeta naquele momento que está pregando a mensagem de Deus, a profecia, sendo usado como profeta. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar da sua maldade, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requerereis. Você tem a oportunidade para falar, você está vendo o ímpio na vida dele, é a igreja, é a igreja. Hoje é a igreja, no passado tinha os profetas que reivindicavam o direito de Deus, que questionavam os pecados. Hoje é a igreja que prega o que é a vontade de Deus, o pensamento de Deus. É a igreja quem foi autorizada por Deus. Não foi o Supremo Tribunal Federal. Não foi o parlamento, a Câmara de Deputados e o Senado. Não foi o Poder Executivo. Então a igreja é essa instituição divina humana que está acima dessas instituições porque é de Deus, é divina humana. Né? Você não vê o Supremo fazendo milagres. Por exemplo, eu era epilético, caía, sofria ataque a partir dos 14 anos. Não foi o Poder Judiciário que me curou, não foi o Ministério da Saúde que me curou, não foi o Poder Legislativo, nem o Poder Executivo. Foi uma ação de Deus, um milagre na minha vida. É Deus através da igreja, através da minha fé, não do meu mérito, mas eu até digo que Deus me curou. Eu nem sabia o que era fé direito, mas eu sei que depois que eu aceitei Jesus em 1979, eu tomava Gardenal e incorporei ao exército em fevereiro. Em dezembro eu aceitei Jesus, eu incorporei ao exército em fevereiro. Passei 10 anos no exército sem tomar Gardenal, correndo, fazendo exercício, no campo, Antes eu sofria ataque, por nada eu sofria ataque. Dentro da escola eu saía correndo, desesperado, feito um louco, porque a sensação do ataque epilético é morte. Então, fui pro exército, passei 10 anos sem tomar Gardenal, peguei o frasquinho assim, que vinha com 20 comprimidos, guardei lá. Não era o mais forte, não era de 1.000, de 500, era de 100, mas tomava Gardenal para controlar. Era um terror para mim. Eu, jovem, sofria ataque, caía e ficava lá estribuchando, corria pro banheiro, não adiantava correr. Quando eu corria com medo para não dar, no desespero, caía lá, ficava batendo, entendeu? Então, depois que Jesus me salvou, foi automaticamente. Eu nem entendia nada. Você vê, Jesus me chamou em 79, em dezembro, em 80 eu estava dentro do exército como recruta. E passei 10 anos lá, não tive mais ataque epilético. Gerei 3 filhos sem ataque epilético, sem tomar Gardenal. Então, não é o poder dos homens que faz essas coisas, é milagre. Então, é aí onde entra a questão da igreja. A igreja é divina humana e precisa ser respeitada, mas nós precisamos. Quando eu digo que a autoridade precisa respeitar, você tem que exigir respeito das autoridades, porque não adianta ser autoridade e não respeitar. A autoridade tem a lei que regula eles. Então, ninguém está acima da lei. Então, para ser uma autoridade, para ser autoridade, tem que respeitar, tem que ser o primeiro, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E isso pode falar isso para os pastores, principalmente para os pastores, os homens de Deus. Que adianta eu estar querendo dizer que estou na política, mas eu não controlo, tem problema dentro da igreja, está lá em Pernambuco, eu tenho que falar isso. Está lá a Assembleia de Deus em Pernambuco, lá, um gestor lá, que modificou o estatuto. Aí eu ouço um homem de Deus aqui dizer que não tem jeito. Como é que pode, meu Deus? Tudo bem, está escrito que isso ia acontecer, essas coisas. Mas o apóstolo Paulo criticou o fato da gente ir em litígio com o irmão por causas, e olha que eram causas pequenas. Causas pequenas entre irmãos. Paulo criticou, vocês não têm pessoas sábias
pessoas dignas no meio de vocês para resolver as causas de vocês. Como é que eu posso ver diante de 1 Coríntios, né? Paulo questionar a igreja, os irmãos que entravam em litígio lá, né? E tinha absurdo dentro da igreja, né? Com um filho que possuía a mulher do pai. Olha só o que tinha dentro da igreja de Coríntios. Um incesto. O filho se deitando com a mulher do pai e ninguém estava resolvendo o problema lá. Paulo tomou conhecimento desses fatos através de alguém que levou a ele, ao apóstolo. Aí não é X9. Mas não é comigo. Não vou falar não para não respingar em mim. Se eu falar, eu sou cooperador, não vou ser diácono. Sou diácono, não vou ser presbítero. Eu sou presbítero, não vou ser evangelista. Eu vou levar problema para o pastor. Eu sou pastor, mas o pastor, eu vou ficar sempre aqui. Quando o pastor quiser me dar uma oportunidade, ele não vai me dar uma congregação para me dirigir. Eu vejo o que está acontecendo isso. Isso é interesses mesquinhos, planos pessoais. É a carreira, é para o reino de Deus. Mas por que é que eu vou estar vendo as coisas? Isso está acontecendo na igreja. Por isso que está acontecendo em Pernambuco, é exatamente isso. Fizeram da igreja um grande negócio. Entra muito dinheiro. Entra muito dinheiro e o que acontece? Não entrar muito dinheiro, né? As pessoas querem administrar. É como algumas coisas que acontecem no Estado, na política. Por que é que alguém pode ficar sem ser reparado um dano que pode ter acontecido talvez numa esfera governamental, em alguma instituição, né? Não vou nem entrar no mérito, mas em alguma instituição, algum cidadão pode estar no prejuízo. Porque alguém está lidando com aquilo que é público como se fosse dele. Se servir, se eu puder desviar um pouquinho para minha família, eu não vou dar para o que tem direito. Eu vou tirar do que tem direito, mas vou dar para minha família. Alguém está com um olho grande naquele montante, né? Já pensou administrar riquezas? Já pensou o volume de dinheiro que entra no governo federal lá em cima? Agora, isso olhando o governo federal. Agora, imagina outras instituições, que tudo é dinheiro, tudo gira em torno de dinheiro, orbita em torno do poder econômico. Então, o profeta aqui, a responsabilidade aqui é de todos. Então, não é só para o ímpio, mas é também para o justo. Né? Quando eu disser ao ímpio, olha, mas tem também para o justo. Aqui do ímpio é evangelizar o ímpio, mostrar o perigo para o ímpio, não ir para o inferno. Mas tem o outro lado, a palavra de Deus, olha, é lá e cá. Antes de eu estar falando aqui para você, a palavra de Deus vem aqui, vem aqui em mim. O verdadeiro pregador, ele tem que comer a palavra tem que estar nele. Ele tem que ser exemplo de vida. Mesmo alguém acusando, dizendo que você não é. Quantas vezes eu sou acusado de ser injusto? Assim como o diabo usou a boca de Pedro, Pedro deixou o diabo usar? O diabo é astuto, é sem vergonha. Ele veio para roubar, matar e destruir. Enquanto Deus não colocar ele no lugar dele, ele vai destruir. Ele vai chegar dentro de uma casa. Você acha que o diabo está preocupado com família? Aliás, ele quer que as famílias seja orientada da forma correta. Você acha que o diabo quer? Se ele quer destruir a humanidade, a sociedade. Então, ele vai destruir aonde? A família. Ele vai separar os casais. Às vezes estão dentro de casa, aparentemente todo mundo vendo, mas estão divididos. O marido fala A, a mulher fala J, ou Y, ou V, W, percebe? Então isso eu estou dando como um exemplo dentro do lar. Então o cristão tem que saber que o inimigo, nós estudamos na lição passada, os inimigos do cristão. Mas se a gente se aprofundar mais, a gente vai encontrar, né? Não é só aquilo que mostraram lá, o mundo, o eu, né? O mundo, o eu e o diabo, a carne, os desejos, a concupiscência, né? Aí fala assim, semelhantemente, quando o justo, viu? O versículo 20. Aí vamos não dizer não, fala assim, mas se avisares ao ímpio
e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livraste a tua alma. Olha só, você falou, o desencargo, você obedeceu a Deus, livraste a tua alma. Livraste a tua alma. Porque se não falar, não obedecer a Deus, vai pagar, vai responder. E muitos crentes, tem coisa dentro da igreja acontecendo que não estão avisando, né? Tem coisas que não estão avisando. Por algum motivo estão deixando de chamar atenção, de bater na tecla. Porque aí estão se conformando com o mundo, estão dependendo do mundo, da política, aí estão se dobrando às leis que estão ferindo de uma certa forma os nossos princípios, e estão se calando. Estão recebendo algum benefício de alguns parlamentares por aí, deve estar recebendo alguma peita, algum benefício, algum presente. Eliseu não recebeu presente, não quis. O homem de Deus lá não recebeu, não quis, não vendeu. Aí a gente fala de Macedo, fala de outros, né? É como o irmão falou outro dia lá sobre o catolicismo, né? O Claudionor de Andrade. Não, porque eu sou de direito, meu patriotismo está acima. Você é do céu, você é da terra. E Jesus disse que a gente não é do mundo. Aí o cidadão fica defendendo as coisas aqui do mundo e se esquece que é do céu. E às vezes não é mesmo, né? Do céu, né? Às vezes é joio. É filho do diabo no meio dos crentes. Então, é dura essa palavra, né? Mas é Bíblia. Bíblia, Jesus falou que os joios são os filhos do diabo. E tem salvação para os filhos do diabo? O diabo é o pai da mentira. Muito ouvi falar que o diabo só tem uma paternidade. É a mentira. Não. E os filhos? E os que promovem a mentira? Os que vivem mentindo para levar vantagem? Aí, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, olha aí, a igreja. Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, misericórdia, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu pastor, tu irmão. Mas é o pastor. Tu, irmão, não é só o pastor. É fácil atribuir aí a responsabilidade, a carga. Jesus mandou nós levar as cargas uns dos outros. Jesus falou que nós somos membros uns dos outros, né? Nos comparou, a igreja comparada é o corpo de Cristo. Então o corpo tem membros, tem membros e tem órgãos vitais, coração, pulmão, o intestino. Quantas pessoas não morrem que perfurado o intestino já morre, né? Corta uma veia, se corta essa veia aqui, o sangue vai todo, a pessoa morre com a maior facilidade. Então, nós precisamos levar mais a sério, né? Precisamos levar mais a sério a palavra de Deus. Tem gente com oba-oba, tem gente na casa de Deus desviando o foco, Aí vai a carga toda em cima do pastor. Você está orando pelo seu pastor? Para que ele seja livre dos laços? Você tem coragem de ir no pastor e dizer para ele: pastor, eu estou preocupado com... Mas se você sente de Deus isso, se você vê o mal rondando, o diabo... a Bíblia fala que o diabo está como um leão da tribo de Judá é Jesus. Ele é imitador, ele é falsário, ele é adúltero, ele é prevaricador, e não tem jeito para ele. Você ainda pode se arrepender, um pastor pode se arrepender, né? Alguém que está no caminho de morte, se o profeta chegar, se o irmão chegar, se preocupar e ir falar com ele, né? E exortar, ficar, E às vezes, aí você é chato, mas cadê os profetas morreram? Foram lançados dentro de cova de leão, como Daniel foi lançado lá e Deus livrou, né? Daniel jovem, escravo. Quando eu vejo aquele exemplo daquela menina escrava lá, que tinha tudo para condenar Naamã, e ela resolve amar e dar mensagem: se o meu Senhor, se o meu Senhor soubesse que em Israel tem homem de Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus.
Glória a Deus, porque tem homem de Deus. Apesar da igreja, os pastores, eu estava meditando por que um pastor é chamado de ladrão, é tratado de ladrão pelo mundo. Por quê? Será que é injusto? É injusto dizer que todos são ladrão. É injusto. O mundo, o diabo quer condenar, quer macular a eleita do Senhor. Os políticos também, né? Põe tudo numa mesma, né? E fala, tudo ladrão. Tem gente que chega, é tudo ladrão. E não são todos. E não são todos. Elias achava que estava só, que só ele era fiel, se gabando. Deus disse, olha, baixa a tua. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram, Elias. Tu não estás só, não. Então, nós estamos chegando aí 55 minutos já. 60 minutos tá bom, né? Aí a gente continua num outro vídeo, tá? Então, concluindo aqui que eu não cheguei nem onde, né? Falando de liberdade, né? Falando de justiça, porque liberdade é justiça de Deus contra Satanás. Cristo veio ao mundo para fazer justiça por mim e por você contra Satanás, covarde, rebelde sem causa. O diabo é isso. E você, né? Porque quando alguém se rebela dentro da igreja sem causa, porque é um adúltero, porque está prevaricando, né? Adúltero, prevaricação, adúltero espiritual, né? Tem muitos adúlteros dentro da igreja espiritual, que fala que é nova criatura e, no entanto, não deixou o mundo. Não deixou o mundo. Continua conformado com o mundo, continua com as coisas do mundo na sua vida, né? Adúltero. É por isso que Tiago fala adúlteros e adúlteras. Aí tem gente que pensa que esse adultério é só o marido, a mulher trair o marido trair a mulher. Não, é quem falsifica. É quem diz que serve a Deus e está servindo a outros ídolos, né? Como Claudionor de Andrade falou, né? Criou ídolos para si. David Wilson tem um livro que fala o meu povo criou ídolos, né? Tem um livro do David Wilson que ele fala sobre a TV. Eu comprei esse livro. Eu fui falar com o pastor, ao invés de ser mais severo e dizer não, ele disse castra a TV, né? O problema da TV. Mas, quer dizer, não adianta eu tenho que preparar o povo para saber usar, para filtrar a mídia, né? Para filtrar, saber usar. Hoje a gente tem um mundo na mão. Tá aí o smartphone, as crianças aí tudo com o mundo na mão, com sexo, com pornografia, com dissensão, com brigas, com perseguição, com gente ensinando a fazer bomba, fazer tanta coisa, tanta maldade, né? Tá aí na mão das crianças. Então, nós vamos continuar este vídeo. Possivelmente eu estarei fazendo outro vídeo dando continuidade para não ficar muito pesado. Para postar, para estar colocando para você. Mas nós vamos dar continuidade. Nós temos muito que ler ainda aqui para falar nesta live. Sobre a liberdade, sobre a justiça. Então, Jesus Cristo veio fazer justiça para te dar liberdade. E nesse exercício, nesse objetivo, Deus usa homens para falar. Homens com vocação para falar. Homens que têm coragem de falar. Não covardes, não tímidos, porque vai ficar fora. E tem que ser falado isso na igreja. Que os tímidos vão ficar fora, os covardes vão ficar fora do reino de Deus. Está lá em Apocalipse 21. Mas isso deve beneficiar alguém, né? Não se fala, porque se falar vai esvaziar a igreja, talvez. As pessoas não estão convertidas de verdade, né? Porque é preciso ser convertido com a palavra de Deus, com o evangelho do reino. Não com oba-oba. Não com alisamento do ego, né? Que Deus te abençoe. Um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus. Um forte abraço fraterno. E que a gente continua num próximo vídeo este assunto, falando sobre
liberdade. E eu vou falar, sem sombra de dúvida, sobre o libertador. O Deus Emanuel, que veio para nos libertar. Que disse, o Espírito de Deus está sobre mim e está sobre nós também. Glória a Deus, um forte abraço fraterno e que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.